paz, irmãos. Vamos começar o nosso culto com um prelúdio, para que a gente possa ficar bem pertinho de Deus. E hoje o hino é o número 21 do nosso hinário, a Igreja em Adoração. Começa assim: Eterno Pai, teu povo congregado. Todos nós aqui estamos congregados. Vamos lá falar com o nosso Pai. A graça e a paz a você que nos acompanha pela internet, aos irmãos que aqui estão presentes, que puderam estar aqui conosco, em comunhão. Nós queremos que você seja abençoado com esse culto, com as orações que faremos, com o louvor entoado, com a pregação da palavra. Um culto de adoração a Deus, dia 16 de janeiro de 2022, domingo, hoje o boletim 415. É uma alegria poder estar junto com vocês
aqui para que a gente possa adorar o nosso Deus. Obrigada por nos deixar entrar na tua casa. Obrigada mesmo. Nós hoje vamos ter um culto muito abençoado, com a graça de Deus, com o Espírito Santo que vai estar aqui conosco. Vamos pedir bênçãos dos céus para que Deus esteja conosco. É verdade. Nosso evangelho hoje será Lucas, capítulo 1, e nós estaremos sendo abençoados pela palavra que foi profetizada por Zacarias, um sacerdote, o pai de João Batista. Então nosso eixo hoje está no Evangelho de Lucas. Amém, amém. Então, que Deus abençoe, a graça e a paz. E eu peço ao irmão Márcio, nosso presbítero Márcio, que venha até o púlpito, ele vai anunciar a leitura dos irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz, irmão. A leitura é Joel 2, versículos 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eu venho com essa passagem do profeta Joel. Primeiro, é que o derramamento do Espírito Santo é de Deus, não é do homem, não vem de uma obra do homem, meramente do céu. É dele quem parte o Espírito Santo para cada um de nós. Outra coisa que eu também observo aqui é que todos que o invocar o Senhor serão salvos, se tiver o Espírito Santo derramado por ele, independente da sua religião, da sua terra, da sua cor de pele, sendo jovens, velhos, ricos ou pobres. Deus, se derramar o Espírito Santo, você terá a vida eterna. Amém. Amém. Obrigado, irmão Márcio. Eu queria pedir agora, missionária, pode orar para darmos início ao culto? Sim. Graças a Deus. Pai eterno, estamos aqui congregados para te adorar e para te louvar. Recebe, Senhor, esse nosso clamor que vem do fundo do nosso coração, apesar das nossas mazelas, das nossas misérias. Nós te amamos de todo o coração. Tu és o primeiro em nossa vida, Senhor. E por isso estamos aqui, para render louvor e glória. Esteja com o pastor que vai trazer a palavra. Manda teu Espírito Santo de Deus estar aqui conosco. Manda seu Espírito, Senhor. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora vamos louvar a Deus com o hino 24, Louvores Sem Fim. O hino 24 do nosso cenário.
momento da nossa contrição, do nosso quebrantamento diante de Deus, do arrependimento de pecado, da confissão dos pecados. Nós vamos fazer a leitura e depois aqueles que puderem, coloquem-se de joelhos ou permaneçam como estão e confessem seus pecados. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Eu farei a leitura do livro de Êxodos, capítulo 3, versículo 16. E aqui ele fala a respeito da primeira aparição de Deus a Moisés na sarça ardente. E ele está dando instruções a Moisés a respeito do povo que está cativo no Egito. E é um texto, a palavra de Deus é viva e eficaz, não tem outra palavra. Ela sempre fala aos nossos corações, independente da época que nós vivemos, é como se ela tivesse sido escrita hoje de manhã, porque ela é muito atual. Então Deus diz a Moisés: vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Então Deus sabia o quanto o povo estava sofrendo na mão dos egípcios. E ele estava dizendo que ele estava vendo isso, que na hora certa ele agiria. Assim como ele age nas nossas vidas, no momento dele, na hora dele, que é santa e perfeita. É verdade. Amém? É verdade. Amém. Obrigado, irmão. Eu queria agora convidar todos para que se ajoelhem enquanto nós ouvimos o nosso grupo de louvor. Vamos confessar nossos pecados. Thank you.
Bendito é o teu nome, Senhor. Graças te damos por nos ter dado Jesus. E nele nós temos redenção dos nossos pecados. Estamos aqui, Senhor, em reverência, em temor, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua presença em nossas vidas. Precisamos estarmos diante do Senhor, porque o Senhor é santo e nós queremos ser santos como o Senhor. Amém. Estamos aqui te louvando, te agradecendo, porque nós temos muito a agradecer, temos recebido bênçãos e bênçãos, e nós não temos te agradecido tanto quanto devemos, não temos te louvado como devemos. Nós te pedimos, Senhor, que nos perdoe. Nós estamos aqui também em humildade, em quebrantamento de coração diante do Senhor, porque nós precisamos do Teu perdão, precisamos crer nesse perdão em Cristo. O nosso coração está envergonhado, contrito, nós sabemos quanto nós temos Te ofendido e quanto falta nós amarmos os nossos irmãos. Nós estamos aqui também suplicando e intercedendo por tantas causas, Senhor, e nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Amém. O Senhor está atento aos nossos pedidos, às nossas súplicas. Amém. Nós te pedimos que ouça os nossos mais íntimos pedidos, Senhor, Amém. E nos responda às nossas orações. Também te consagramos a nós mesmos, porque a única coisa que temos é a vida que o Senhor nos deu. Então, nós te consagramos essa vida e te dedicamos todos os nossos bens materiais para que o Senhor os use para o crescimento da tua casa, da tua causa, da tua igreja, do teu evangelho, Senhor. Para que mais pessoas sejam alcançadas como o Senhor nos alcançou. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria agora chamar aqui, se a Yasmin pode fazer a leitura, Isaías 40, os versículos de 1 a 3, os irmãos que tiverem a palavra na mão. Profeta Isaías, capítulo 40, um texto bastante conhecido. Os versículos de 1 a 3 da nossa irmã Yasmin irá fazer a leitura. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graça e paz. Isaías 40 diz assim: Consolem meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Então, esse texto, ele classicamente anuncia que o João Batista, o filho do Zacarias, daquele que, assim que voltou a falar, assim que foi despregar a sua língua, ele começou a bendizer a Deus. E nesse texto nós temos a preparação do caminho que será feita para a chegada do Messias pelo maior de todos os nascidos entre homens, João Batista. Louvado seja Deus por isso. Eu queria agora convidar os jovens que viessem à frente para que executem os cânticos espirituais. Os cânticos e as letras estão nos encartes dentro do nosso boletim. Nós vamos louvar a Deus com os jovens.
apresentar os irmãos, nós vamos começar com Não Tenha Sobre Ti. Sobre ti, só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Em Jesus. Cântico em Ti. Quem busca o conselho da hora final, quem clama o auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do
Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes de nascer, fez justiça em si morrer, supremacia e trono são Deus, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, disse suas linhas de amor, e agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu BT. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, o que foi feito antecedeu primeiro, antes de nascer, fez justiça em si morrer, supremacia e trono são Deus, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, disse suas linhas de amor, e agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, disse suas linhas de amor, e agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu BT. Suas linhas de amor, Cristo, suas linhas de amor. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então agora convido a minha esposa, a missionária Thelma, que preside esse momento. Depois então nós vamos orar por todos os pedidos que serão feitos. Queria lembrar a Thelma sobre a Ana Flávia, agradecer a Ana Flavinha. Graça e paz, irmãos.
Graça e paz, irmãos. Vamos então fazer o nosso momento de oração. Esse momento é um momento muito especial, um momento que a igreja tem colocado o joelho no chão, tem orado, e misericórdia a gente pede ao nosso Deus, e Ele tem nos escutado, Ele tem ouvido as nossas preces. Então a igreja agradece de coração tudo que Deus tem feito por nós. Hoje a dona Miriam chegou e deu um sorriso lindo dentro do carro do Márcio, e a gente vê como Deus é bom, como ela está bem, com a graça de Deus, e está aqui de volta com a gente. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Ana Flávia, que fez a cirurgia, e aconteceu numa hora que eu acho que eu estava pensando hoje, foi assim, a mão de Deus mesmo, porque ela agora vai voltar para a faculdade de medicina fora do país, e ela já passou por essa cirurgia da vesícula que ela precisava fazer e que deu um problema justamente agora, numa hora que foi boa, que todo mundo pôde ficar junto, que a mãe dela estava com ela, e ela vai ficar boazinha para voltar para a faculdade. É verdade. Então a gente agradece muito ao Senhor, nosso Deus. Agradecemos também, Senhor, pela Silvânia, pelo Lorenzo, pelo Márcio, por tudo que tem feito na vida deles. Agradecemos também pela vida da Aparecida, do Manuel, e por tudo que tem feito na vida deles. Em gratidão também a Deus pela saúde e pela recuperação da nossa irmãzinha Nara, pela saúde de todos da família, do irmão Sérgio e da Rosa, a Yasmin, o Mateus e também o John e a Mayara. Agradecemos, hoje a Mayara já está aqui cantando conosco. Então, Deus, a gente não tem como te agradecer a alegria que nosso coração está transbordando por tê-los aqui de novo. Pedido a Deus também que proteja a nossa cidade, que agora com essa onda de novo do coronavírus tem preocupado bastante a gente, e a gente fica triste, a gente vê que a cidade fica triste. Então nós pedimos que o Senhor coloque a tua mão sobre a nossa cidade, sobre as nossas crianças, sobre os nossos idosos, e que o Senhor tenha piedade e fique conosco, nos fortaleça e nos dê livramento dessa doença. Agradeço a Deus também pela saúde que tem dado a minha mãe, a minha irmã, meu cunhado. Agradeço o bilhete carinhoso que minha irmã mandou e peço que Deus esteja com ela, esteja pertinho dela e fique sempre perto dessa irmã querida que eu amo muito. Pelo aniversário da nossa Vivinha, que é casada com o nosso filho, nosso primeiro filho, primogênito, Guilherme, e é filha da Ângela e do Dude. Mais um aniversário, ela vai estar completando dia 25, então nós já vamos começar a orar desde já, fazer uma corrente de oração para a Vivinha. É o aniversário do pai do Zé Benedito também, que é dia 25 também, no mesmo dia, e também pela Paulinha, que é uma sobrinha nossa querida, e que a gente também pede por ela. Agora pela irmã Natália, que usa sua voz para louvar a Deus e que se prepara para manifestar a sua fé publicamente em Jesus Cristo por meio do batismo nas águas, que Deus, o Espírito Santo, a esteja fortalecendo, e que as nossas orações, as orações dos irmãos por ela, sejam de bênção, de certeza e de confirmação. Amém. Mais os nossos pedidos que estão aqui, que o presbítero Márcio recolheu. E agora eu vou pedir então para a Aparecida fechar com a oração, Aparecida. Irmão Márcio, pode apresentar os pedidos para nós, aqui simbolicamente, junto da Aparecida, da missionária. Querido Deus soberano, obrigada, Senhor, por o Senhor nos permitir, Pai, que estejamos na Tua casa e principalmente, Senhor, na Tua presença, ó Deus. Verdade. Pai, que o Senhor continue, Senhor,
nos abençoando, ó Deus, derramando as tuas bênçãos, a tua proteção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre esta igreja, sobre os irmãos, sobre os familiares dos irmãos, Pai, sobre o teu líder, Pai, sobre a missionária Thelma, sobre o grupo de louvor, sobre a Dona Miriam, que hoje está de volta, que alegria, Senhor, e portanto os outros, Pai, que aqui não se encontram, mas vai de encontro com cada um, ó Deus, abençoando, ó Deus, e dando saúde, paz, que o Senhor possa sempre nos estar, Pai, sempre presente nas nossas vidas, e que possamos, ó Deus, ser sempre gratos a Ti, ó Deus, por cada minuto das nossas vidas, Pai, porque sabemos que o Teu socorro é presente, porque o Senhor tem nos abençoado, porque em Ti, Pai, nós vimos vitória. E sobre todos os pedidos, ó Deus, vai abençoando cada um, derramando bênção, conforme a Tua vontade, ó Deus, porque a Tua vontade é boa, é agradável, ó Deus, Tua vontade é soberana, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, porque sabemos que nós temos um Pai que nos ama, Deus, e queremos sempre estar firme, Pai, na Tua presença, sempre de pé, Senhor, para Te adorar em espírito e em verdade, e Te agradecer, Senhor, cada segundo das nossas vidas, ó Deus. Pai, que o Senhor abençoe cada pedido que aqui se encontra, o mais oculto, Pai, do fundo do coração, que às vezes não foi escrito, ó Deus, mas Tu conhece cada um deles, ó Deus. Pai, abençoa conforme a Tua vontade, Pai. Somos gratos, ó Deus, a Ti por tudo, ó Deus. E nós Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. 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 Obrigado, irmã. Então, eu queria agora, nesse momento, aqueles que se preparam para devolver seus dízimos, consagrar suas ofertas, que o façam durante a execução do hino 34, ó Deus fiel. E nós vamos pedir aqui a irmã Natália que venha para fazer a leitura depois do hino. E no 34, ó Deus fiel. Thank you.
Pai, mais uma vez, Pai, quero te agradecer por essa presença que está na tua casa, Pai. Pedir que o Senhor abençoe essas ofertas que serão usadas na tua obra, Pai, que o Senhor multiplique cada vez mais. Senhor, abençoa quem ofertou, Pai, na tua casa, na tua presença, Senhor. Abençoa também quem não ofertou, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, teu filho amado, Pai. Amém. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versículos de 67 a 80. Os irmãos que encontrarem, que puderem, se coloquem em pé. Lucas, capítulo 1, versos 67 a 80. É chamado de Cântico de Zacarias, pode ser chamado também de profecia de esperança de Zacarias, e também é chamado de Benedictus, porque na tradução latina a primeira palavra é Benedictus. Então ele também é conhecido como o Benedictus de Zacarias, Benedictus Dominus. Diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Louvado seja Deus por sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Bendito é o teu nome, Senhor. Estamos aqui diante de um hino, de um cântico, de um louvor maravilhoso dedicado ao Senhor, pelo sacerdote Zacarias. Nós queremos entendê-lo, Senhor, mas a nossa mente não consegue. Tem muita coisa aqui e nós queremos aprender. Concede-nos a graça não só de entendermos, mas que essa palavra mude a nossa vida, que essa palavra nos torne mais parecidos com o Teu Filho, que essa palavra restaure em nós um pouquinho da imagem que o Senhor criou em nós, no Éden, em nome de Jesus. Amém. Esse cântico me lembra sempre quando eu entrei na faculdade, os primeiros dias de aula, nós íamos para um laboratório grande e tinha lá mais de 100 alunos e a gente fazia uma experiência com o xixi, a urina de diabético. Era uma experiência com sulfato de cobre e era um meio, na época, 40 anos atrás, de detectar quem era diabético ou não. E então reagia o cobre com aquele açúcar
que foi jogado pela urina e a urina ficava marrom. E a gente chamava essa reação de Benedictus. E eu fiquei com o apelido de Benedictus pelos amigos mais íntimos da faculdade. O outro apelido eu vou preferir não falar para vocês. Não vale a pena saber. É muito feio. Então, Benedictus é a primeira palavra que Zacarias diz quando ele tem a sua língua despregada. Quando o anjo anunciou que Isabel e ele, idosos, Isabel conceberia, e Zacarias duvidou do anjo. Então o anjo disse: por 9 meses, até o menino nascer, você não vai falar uma única palavra. Ele ficou mudo por 9 meses. Assim que Isabel deu a luz, e eles então apresentam o menino para a circuncisão no templo, Deus libera a palavra, a voz, a língua, desprega a língua de Zacarias. Então ele diz esse hino maravilhoso. Esse hino é todo embasado no Antigo Testamento. Ele tem informações de salmos, de Jeremias, de profetas, de Êxodo, de Gênesis. Ele tem informações de praticamente toda a palavra. E Zacarias jamais, como um homem, mesmo sendo sacerdote da tribo de Levi, conhecendo a palavra, jamais poderia juntar tanta informação dessa maneira lógica. E quando a gente lê, você fala assim: o que quer dizer isso? O que esses versículos querem nos falar? O que Lucas quis nos dizer com essa poesia do Antigo Testamento? Por boca de Zacarias, o Espírito de Deus se apossou dele. Diz no versículo 67 que Zacarias, seu pai, aquele João Batista com 8 dias, que foi fazer a circuncisão, que era o sinal da aliança, depois que Jesus morreu na cruz, esse sinal, a circuncisão, que era o sinal da aliança, transforma-se ou torna-se ou é feito agora em nós crentes através do batismo nas águas. Antes, aquele povo, o povo de Deus, era circuncidado. Hoje nós somos batizados. Assim como antes havia a Páscoa, e hoje nós temos a ceia. A nova aliança mudou esses sinais externos. A circuncisão é um sinal exterior, mas o batismo, ele é um sinal interno. Nós descemos as águas. Aqui tem um tanque onde a gente batiza as pessoas. Nós não vamos esquentar para a Natália, nós vamos fazer gelada. Né, Natália? Mas assim, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou e disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, benedictus Dominis. Então essa primeira palavra que Zacarias fala nos dá uma lição. Você tem bendito a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Quando você acorda de manhã, você abre o olho, você tem uma cobertinha cheirosa, você tem um travesseiro, você pode pôr um chinelinho no pé, você vai até o seu banheiro, você toma um banho no seu chuveiro, você usa a sua pia, a sua escova. As coisas mais simples estão sendo bênçãos de Deus. Então, quando você pode, bendiga a Deus, como Zacarias fez aqui. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel.
o nosso Deus. Por quê? Porque Ele visitou e redimiu o seu povo. Aqui ele já resume o que ele vai falar. Do que ele vai falar? Como visitou? Quem visitou? Quem é que veio nos visitar? O eterno Filho de Deus entra no tempo e torna-se finito. Aquele que era infinito nos vem visitar. Veste um corpinho de criança, de bebê. Ele ainda não nasceu, mas Zacarias diz que no próprio verbo aqui do versículo, ele visitou e redimiu. No grego a gente chama de verbo conjugado no aoristo, visitou e redimiu. No português nós somos passado, visitou, mas Jesus nem nasceu, ele já visitou, ele já redimiu. Zacarias profetiza no passado, já aconteceu. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo, por mim e por vocês. Por isso está no passado, porque ele visitou. Jesus veio em carne. Aqui Zacarias profetiza a encarnação do Verbo. Maria já estava ali pelos seus 3 ou 4 meses, porque ela concebeu, subiu as montanhas até aonde morava Isabel, e ficou com Isabel até quase João Batista nascer. Não ficou até ele nascer, porque a barriguinha dela já estava crescendo e ela ainda não era casada. Então ela volta para Belém, e Zacarias, então, quando nasce João Batista, ele diz, visitou. O Verbo, o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, veste um corpo de carne e de ossos, igualzinho a nós, e nos visita. Diz que o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Ele não ficaria aqui para sempre, por isso chama visita. O Verbo se encarnou e visitou. Ele passou conosco um tempo. Ele veio cumprir um papel. Por isso, ele montou uma tenda. É como se ele tivesse montado uma tenda e então passou algum tempo aqui conosco. Por isso chama visita. E ele então fez o quê? Quando ele nos visitou, ele nos redimiu. A remissão ou a redenção, ela é um termo grego que traduz assim, ele resgatou pessoas de uma escravidão por um altíssimo preço. Esse termo redimiu significa que a redenção, o preço da nossa vida foi pago com a vida do Filho de Deus. Entenderam a visita? Porque Deus mandou o seu Filho visitar a terra, era o próprio Deus entre nós. Como Isaías disse, a Natália, nós deixamos de fazer a leitura dela, mas ela seria a leitura. E um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele então seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é quem nos visitou. E ele, com a sua morte, foi quem redimiu
um povo, uma raça, uma nação, uma língua, uma tribo. Ele redimiu pelo seu sangue, pela sua vida, pela morte do Verbo encarnado, ele redimiu. Então a função resumida da passagem de Jesus entre nós, visitou e redimiu. Ele fez isso enquanto ele esteve aqui. Esteve entre nós, como um de nós, morreu por nós e nos deu a redenção. Bendito, benedictus Dominus, bendito Senhor. Por isso, Zacarias, quando a gente lê, a gente não consegue entender bem por que bendizer ao Senhor. A maior dádiva que Deus nos deu foi nos redimir através do seu Filho. E nos suscitou plena e poderosa salvação aqui, levantou um chifre de salvação. Outras traduções, eu não sei se a de vocês tem alguma que é chifre de salvação. Na Bíblia o chifre é poder. Um carneiro que tem um chifre, um cervo, um touro, um boi selvagem tem chifres. Quanto maior é o chifre, maior é o poder que ele tem. Então ele diz, e nos suscitou plena e poderosa salvação. O chifre foi a capacitação que Deus deu para Jesus, para nos dar plena e poderosa salvação. A salvação não veio por uma coisa simples, veio pela plena e poderosa ação de Deus. Enquanto o Filho dele esteve aqui na terra, Deus nos visitou. Emanuel, Deus conosco. Jesus era Deus conosco. Era o próprio Deus reconciliando a humanidade com Ele. A humanidade estava perdida em pecado. Ela não poderia se salvar. Então Ele suscita plena e poderosa salvação através da vida e morte e ressurreição do seu Filho. Mas onde isso acontece? Na casa de Davi, seu servo. Zacarias, quando profetiza, ele profetiza com as palavras dele. E ele sabia que Maria era da casa de Davi. Ele tinha conhecimento que Maria era descendente de Davi. Era a mãe do seu Salvador. Era da casa de Davi. Então, Davi era da família de Davi. Como a profecia diz, Jesus veio da descendência de Davi. Nasceu em Belém, conforme cada profeta fala um pouquinho de cada coisa. A não ser Isaías 53. Isaías 53 é uma descrição de tudo, praticamente, que Jesus fez. Mas, fora isso, você tem Isaías 7,14, você tem Isaías 9,6, você tem Miqueias 5,2, você tem um profeta dizendo onde ele vai nascer, o outro dizendo que ele vai nascer da Virgem, o outro dizendo que ele vai ser chamado Emanuel, o outro diz que vai ser chamado de Nazareno, da casa de Davi. Como ele prometeu desde a antiguidade, por meio de quem? Naquela época, por meio de profetas, dos santos profetas. Ele prometeu que seria da casa de Davi através dos profetas, que os santos profetas falariam de Jesus.
E Zacarias, então, ele só declama a poesia, dizendo que é assim que está acontecendo. Como a palavra diz, o homem perfeito que Lucas descreve, ele também aplica essas poesias, o cântico de Maria, o cântico de Isabel, o glória a Deus dos anjos, o louvor dos pastores, o cântico de Zacarias, depois tem o cântico de Simeão, o cântico de Ana. Lucas reúne, só Lucas, ele reúne todos esses cânticos. Todos eles falam do Messias. E por que ele veio? Ele pediu isso para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. É a mesma coisa, é o hebraísmo, a poesia que repete: libertar dos nossos inimigos e da mão dos que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais. O que isso significa? Os inimigos eram o foco de Zacarias aqui? Não. O principal foco aqui era: quem é teu inimigo? O primeiro inimigo teu, ou vou falar de mim, vai, para não ficar acusação, eu sou o meu maior inimigo, porque eu sou pecador e não consigo controlar, os meus pecados saem de mim, eu não consigo controlar todas as meus instintos, os meus reflexos, os meus sentimentos, todos eles são pecadores. Então, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Por isso que quando alguém diz que põe a mão no fogo, eu digo: não ponha. Nem por mim eu ponho. Não ponha, porque você vai cair. Então, o segundo inimigo qual é? O mundo. O mundo, ele tem um esquema montado para nós cairmos. O terceiro inimigo é Satanás e seus demônios. Nós somos perseguidos dia e noite, atormentados. Ele coloca pedra para a gente tropeçar. Ele põe pessoas para nos acusarem. Ele coloca pessoas que nos tiram do nosso equilíbrio, do nosso domínio próprio, do nosso lado. Pessoas que são da nossa família, do sangue da gente, para tirar a comunhão com Deus. Às vezes você perde a paciência com alguém e não deveria ter perdido. Muitas vezes a gente é assediado por pessoas que nos falam coisas por meio da ação dos demônios para nos tirar do domínio, porque aí vem tristeza em nós, vem desânimo, vem aquele sentimento de que perdeu a comunhão com Deus. Quantas vezes nós temos que passar por isso? Mas o Filho de Deus verdadeiro se arrepende, assim que sente a tristeza, assim que perdeu o domínio, ele então olha para Deus e diz: Senhor, me perdoe, caí de novo, mas me perdoe, para eu ter nova comunhão com o Senhor e não me desanimar. Sempre pensar assim. Esses inimigos não são os romanos, em parte, secundariamente sim, mas nós precisamos entender que aqui são pecados. Eles viviam em pecado. E nós, no versículo 72, nós olhamos para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Jesus, ele munido dessa misericórdia. A misericórdia, eu já disse uma vez aqui, ela é composta de duas palavrinhas: a miséria do coração. O coração
na Bíblia ele é chamado de entranhas, intestinos. É aquilo que a gente tem no mais interior de nós. E misericórdia é o que Deus sente em relação a nós. Quando Deus usa de misericórdia conosco, Ele não dá aquilo que nós merecemos. E quando Deus usa de graça com nós, Ele dá o que nós não merecemos. A misericórdia é uma maneira de Deus agir conosco. Se Ele não fosse misericordioso, nós seríamos destruídos, porque Ele teria que nos dar aquilo que merecemos. E o que nós merecemos? Nós merecemos morrer por causa do pecado. Mas Ele não dá o que nós merecemos, porque Ele é misericordioso. E quando Jesus veio, Ele veio munido de misericórdia de Deus. Por isso Ele morreu por mim e por você. A graça de Deus é dar o que nós não merecemos. E Jesus deu o que nós não merecemos. Ele foi feito pecado e morreu em nosso lugar, para que eu e você não precisássemos morrer. Ele recebeu a ira de Deus sendo feito pecado. Deus se agradou em moer Jesus por nossa causa. A nossa doença estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos curados. Isaías 53 é impressionantemente claro sobre a vida de Jesus. E você já parou para pensar que você recebeu essa graça? Que Deus agiu com misericórdia na sua vida? Que Deus agiu com graça na sua vida? Que Deus não deu o que você merecia e deu o que você não merecia? A graça e a misericórdia fizeram com que nós fôssemos redimidos. A pena e justiça seria a condenação, mas Jesus veio, tomou nosso lugar. E então ele lembra que ele fez uma aliança com Abraão. A aliança são várias, fez com Noé, fez com Abraão, fez com Davi, com Salomão, mas o pai foi Abraão, o pai da fé. Em Abraão nós também somos protegidos, nós somos alcançados, porque nós temos descendência de Abraão. Ele disse: multiplicarei a tua descendência como as estrelas. Tudo isso parece muito jogado, mas é tudo parte do plano de Deus para nos salvar. Então Jesus veio, eu vou repetindo isso para vocês irem, porque não é tão simples. Veio nos visitar, morou com a gente por um tempo, e Ele então morreu por nós, Ele nos redimiu. Bem simples. Essa é a ação misericordiosa de Deus, de nos dar perdão e de nos tirar da escravidão do pecado, de nos dar perdão pela morte de Jesus, de tirar o véu que separava Deus de nós, fazendo o quê? Fazendo com que eu, perdoado, tivesse acesso pela oração a Deus. Eu não preciso de ninguém para orar a Deus. Eu não preciso pedir para alguém orar por mim. Eu não preciso de um sacerdote que faça isso. Eu não preciso mais de gente intermediando, porque eu tenho Jesus. Não há mais separação. Ele é o mediador. É por meio dele que nós somos perdoados continuamente.
arrependidos, contritos, quebrantados, nós exercitamos isso no culto. Esse momento do arrependimento faz parte do culto. Tem que acontecer o arrependimento no culto, porque senão você não adora Deus em espírito e em verdade. Você está adorando a Deus como um pecador, um gentio. Nós temos que pedir perdão, reconhecer todas as vezes que nós vamos orar. Primeiro, pede perdão, porque senão a sua oração não vai ter resposta. Se Deus nos perdoou uma dívida infinita que nunca nós poderíamos pagar, eu não posso perdoar alguém que fez mal para mim, alguém que me magoou. O perdão é necessário na mesma proporção. Talvez seja difícil para mim, mas eu tenho que perdoar. Eu preciso perdoar, porque senão as portas do céu se fecham e as do inferno se escancaram para quem não perdoa. Quem morre sem perdoar não tem como entrar. Percebe? Continuando, ele nos deu, por meio dessa misericórdia, ele nos deu a capacidade de também agirmos com misericórdia. Porque os dois mandamentos principais, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, nós precisamos agir com misericórdia. Da mesma forma que Jesus fez conosco, aqui Zacarias diz, nós temos que fazer com nossos irmãos. Nós temos que agir unidos com a misericórdia de Jesus, também com nossos irmãos. Há igrejas que são feitas de grupos inimigos, pessoas que entram no mesmo templo para adorar a Deus e não se cumprimentam, não se perdoam, não se veem como irmãos. Pessoas que passam anos guardando mágoa, indo a cultos estéreis. Cultos estéreis. Deus não aceita. Você pode ter ido a 100.000 cultos sem perdoar uma pessoa. 100.000 vezes Deus disse não. Como a oferta de Caim. Deus jamais aceitaria a oferta de Caim, porque ela não foi feita de coração. Precisa vir para o culto, perdoando, usando de misericórdia como Deus usou conosco. Munidos dessa misericórdia, o que nós podemos fazer no culto? Nós adorarmos a Deus em espírito e verdade, em santidade e justiça, todos os nossos dias. A razão de nós estarmos aqui e Deus aceitar o nosso culto é isso que Zacarias diz: bendigo a Deus. Por quê? Porque Ele nos deu a misericórdia que é Jesus, e nós podemos te adorar livres dos nossos inimigos, livres dos pecados que nos davam, que nos escravizavam antes. Antes de você ser converso, antes de eu ser convertido, eu vivia em pecado e achava que ninguém sabia e achava que estava bom. Eu ia a cultos, mas Deus nem me via no culto, porque eu estava em pecado. Eu não tinha a minha mente preparada para dar perdão para ninguém.
porque eu não me sentia perdoado. Essa é a diferença do crente verdadeiro. É quando você exerce misericórdia com os teus irmãos. Todos somos iguais. Todos temos a mesma deficiência. Cada um de nós é pecador. Em graus diferentes, todos somos miseráveis. E nós precisamos de misericórdia. Então ele diz, só assim, munidos daquilo que Deus em Cristo nos deu, que foi a misericórdia, que é você usar a miséria do teu coração, as tuas entranhas, aquilo que você tem de mais profundo em você. Você perdoa, você busca comunhão, você busca Deus em sinceridade. Essa é a maneira de adorar sem temor. Adorar a Deus sem temor, sem medo de pecado. Eu estou perdoado. Eu fui perdoado em Cristo. Zacarias diz antes de Jesus nascer isso. Ele nos visitou e nos redimiu. Então por isso, você agora adora a Deus sem temor, sem medo de morrer eternamente. Mas em santidade, porque Deus é santo. Você tem que adorar a Deus em santidade, buscando a sua imagem original. A imagem de Deus está em você, deformada, apagada, mas está em você. E você precisa buscar essa imagem santa que Deus pôs em você no Éden. E adorá-lo em santidade, sem medo do pecado que já foi perdoado, mas também em justiça. Em justiça, porque Deus é justo. Quando a gente põe a nossa vida e nossas deficiências na justiça de Cristo, nós podemos adorar a Deus também em justiça, porque a justiça dele é imputada em nós. A misericórdia é Deus não dar o que nós merecemos. A graça é Deus dar o que nós não merecemos. Por isso nós podemos adorá-lo perdoados. Podemos adorá-lo em santidade, em justiça, todos os dias da nossa vida. Todos os dias que Ele nos der o sopro de vida, enquanto nós estivermos aqui. É muito lindo o que Zacarias diz nesse cântico. E ele continua, aí ele para aqui. Até aqui ele falou de nós. Aí então ele começa a falar do filho dele. Veja que não é egoísta. Ele não é aquele pai orgulhoso, né, que só fala do filho. Ele começa falando de quem? De Jesus. Quem nos visitou e nos redimiu. O Filho de Deus, ele fala como se já tivesse acontecido. Mas agora então ele começa a falar do filho dele, João Batista. Interessante que João Batista veio numa idade que eles estavam idosos. Ele e Isabel. Ele então diz, tu menino, olhando para ele que estava ali circuncidado, tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Continuando a profecia, tu serás chamado profeta do Altíssimo, como Isaías falou. Se vocês forem para Malaquias, capítulo 3, verso 1, vai dizer também, Malaquias 3:1, também vai falar daquele que vem precursor, aquele que vai endireitar as veredas, que vai preparar o caminho. Ele é João Batista. Ele prepara os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Qual é a salvação? A salvação é Jesus Cristo. O conhecimento da salvação
nós podemos, pelo Evangelho, dar às pessoas o conhecimento da salvação. Então, Zacarias olha para o filho dele e diz: você vai ser um pregador do Evangelho, você vai preparar as pessoas para quando Jesus vier, eles já estarem prontos. Você vai dizer para eles se arrependerem dos pecados, vai preparar a pessoa. Quando nós conversamos com pessoas, nós preparamos o coração dela. Quando as crianças vêm aqui cantar o louvor, eles preparam o nosso coração. Se tiver dentro do templo alguém que não é convertido, ou que ainda não tem certeza da conversão, que ainda está em dúvida, que não sabe o que ainda está acontecendo com ele, ele pode estar num processo de salvação. E você apresenta a ele, você diz: você se arrependa dos pecados, porque tem alguém que vai perdoar seus pecados quando você se entregar a ele. Então os louvores são hinos teológicos, com as letras, as palavras entram e nosso coração vai amolecendo, e o nosso íntimo, sem gritaria, sem loucura, calmamente, pela ação do Espírito Santo, ele vai preparando cada um para ouvir, para nós crescermos em conhecimento, em graça. Nenhum crente que se converteu pode parar. Eu estou salvo, não vou mais. Esse é duvidoso se ele se converteu. A gente tem sede do Evangelho. E é isso que é bonito naquele que vem ao culto, porque ele quer ouvir, ele quer entender, ele quer saber. O que diz isso? Por que o pastor leu esse trecho? Qual é a aplicação desse trecho na minha vida? Para aquele povo era fácil. Zacarias profetizou e todos entenderam. Era a linguagem deles. Mas para nós, 2000 anos depois, não é tão simples assim entender. Então o pastor, pecador, terrivelmente pecador, miserável, está aqui em cima, por ação do Espírito Santo, e ele então fala com palavras mais fáceis para vocês entenderem. Então, nós vamos adorar, nós vamos conhecer a salvação, porque ele vai nos redimir dos nossos pecados. E graças à entranhável misericórdia, lembra das entranhas? Entranhável, é intestino, entranhas, é o que você tem de mais profundo. Quando a irmã Aparecida orou, ela disse: aquilo que nós temos no mais profundo, que nós precisamos, o Senhor sabe. Nessas entranhas aqui, onde às vezes está o seu pior pecado, é nessas entranhas que você precisa exercer misericórdia. Com ela, com o mais profundo do seu ser, você precisa ser munido disso, como Jesus veio munido dessa entranhável misericórdia e morreu por nós e nos perdoou pecados. Ele também quer que nós usemos dessa entranhável misericórdia com os nossos irmãos. E aí então vem a palavra linda, pela qual nos visitará o sol da justiça. Lá no começo ele diz: visitou. Nós sabemos que é o Messias, mas agora ele confirma que nos visitará o sol nascente, Anatólia. Na Turquia existe uma região que tem um nome de Anatólia. Anatólia é sol, levante do sol, sol nascente. Muitas vezes tem em descansa tela os balões
sobre a Anatólia. Alguém já viu? A Anatólia é onde os cristãos viveram dentro daquelas pequenas montanhas de calcário. Eles cavavam suas casas, suas camas na rocha, na Anatólia. A Anatólia quer dizer o sol nascente, o levante do sol, aquele sol que vem quebrar as trevas da noite, que é Jesus Cristo. É uma maneira poeticamente, de chamar o sol da justiça, o levante do sol, o sol nascente, a Anatólia. O Senhor Jesus virá para alumiar quem? Alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Quem vive nas trevas e na sombra da morte? Todo pecador não convertido. Todo pecador que não se entregou, todo pecador que não foi alcançado pela misericórdia entranhável de Deus, precisa ser alcançado pela misericórdia entranhável nossa, apresentando a Ele o sol nascente, o sol da justiça, aquele que pode perdoar os nossos pecados. Fica mais fácil de entender. O sol nascente, o levante, o nascimento de Jesus trouxe luz. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele era a luz dos homens e os homens preferiram viver nas trevas. O Evangelho de João começa assim: os homens estavam em trevas, ele era a luz dos homens e os homens preferiram viver nas trevas. Precisa apresentar o Evangelho para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Como diz o Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Continuando, Ele vai dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O Salmo 119, 105 diz: é lâmpada para o meu pé, os meus pés andam alumiados pela lâmpada da palavra, e o meu caminho, ele ilumina. A palavra, o verbo, é Jesus Cristo. Todo esse texto fala de Jesus, todo esse texto é messiânico. Então diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Eu vou usar duas aplicações, mas antes eu queria colocar para os irmãos. A história veio na minha mente, a história daquele incêndio horrível que esteve numa boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vai fazer 9 anos, dia 27 de janeiro de 2013. 9 anos atrás, 1000 jovens estavam dentro de um único ambiente, com uma única porta de saída. Nesse lugar, mais de 1000 pessoas juntas presenciaram um incêndio horrível. E um dos que morreram foram 242 mortos, que eu me lembro, e 636 que sobreviveram com grandes e graves sequelas. 242, um deles conseguiu de um celular visualizar que aquilo era grave, mandou uma mensagem no Facebook: socorre a gente. Por causa dessa mensagem, em 5 minutos os bombeiros estavam naquele lugar. Meninas de 18, 19, 20 anos, universitárias,
meninas jovens que estavam começando a vida, saíram da boate queimando vivas. Muitas tiveram amputação de pernas, de braços, meses na UTI em coma, intoxicadas por aquele gás da queima dos plásticos. Você pode imaginar um lugar escuro, onde tudo apagou, e pega fogo, explode fios, e gente correndo para todo lado, sem saber onde é a saída. Não havia indicação, só tinha uma porta. Esse é o cenário de como vive um homem em pecado. É esse o cenário. Mas tem duas aplicações nessa história. A primeira delas, muitos daqueles jovens, começando a vida, precisariam ter ouvido falar de Jesus. Precisariam ter sido abordados por João Batistas atualmente. Precisariam ter sido preparados nos seus caminhos para receber Jesus, e não foram. Muitos morreram, mas não fisicamente. Morreram eternamente. Morreram sem conhecer Jesus. Morreram sem ouvir o Evangelho. Nós não sabemos que hora vamos morrer. Não sabemos onde vamos morrer, nem como nós vamos morrer. Quem é que vai para uma boate com 19 anos, toda bem vestida, e pensa que ali ela vai morrer? Eles precisam ouvir o Evangelho. Onde nós estivermos, nós precisamos ser João Batistas. Arrependa-se. Cada um tem o seu jeito de pregar. Apresente Jesus para a pessoa. Fale de Jesus com amor, respeitando aquilo que ela crê. Mas fale de Jesus. Porque daí a pessoa não vai poder dizer que não ouviu falar de Jesus quando morrer. Ou ela ouve e aceita, ou ela ouve e não aceita. Vai depender dela, não de mim nem de você mais. Você precisa pregar o Evangelho. Porque 242 jovens morreram. Quantos desses estavam em Cristo? Quantos estavam sem Cristo? Quantos morreram fisicamente e morreram eternamente? Queimados, vivos, aqui na terra, vão queimar eternamente no inferno. Quem merece isso? Nós precisamos, então, pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Fale do modo que você quiser, mas fale do Evangelho. Pregue para quem for, quem Deus puser na tua frente. Fale de Jesus. Mesmo que você seja um chato, que a pessoa não suporte te ver. Eu tenho um amigo médico que não suporta me encontrar. Aliás, eu perdi dos 290, eu perdi 287. Eu tenho só 13 amigos. E a segunda aplicação, que é essa história, e eu lembrando dessa história, eu tenho testemunho de uma moça que perdeu a perna, e ela então está agindo com todas as outras vítimas que sobreviveram contra os condenados. Querem indenização. Revolta. A nossa vida não pode ser de revolta, mas de misericórdia entranhável, de perdoar.
o que aconteceu, de perdoar tudo que nos falaram, que nos fizeram. Misericórdia entranhável. Nós precisamos agir com misericórdia entranhável, amar nossos irmãos. Essas duas aplicações, pregue o Evangelho e use de misericórdia entranhável, sempre. Não se esqueça disso. Vamos ficar em pé. Benedictus Domini, Senhor. Santo é o teu nome, bendito é o teu nome, Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações, a presença do Santo Espírito em nós, nos dê coragem para pregar o Evangelho e nos dê misericórdia para que nós possamos perdoar as pessoas e agir com elas com misericórdia, levando-as a conhecer Jesus. Que o Espírito Santo nos capacite com esse poder. E é no nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe a sua semana. Amém. Deus abençoe a semana de vocês, viu? Que tenha uma semana bem, com a graça de Deus, cheia das bênçãos de Deus. E vamos nos cuidar com esse coronavírus que está aí, né? Usando máscara, o álcool e procurar não ir em lugar onde tem muitas pessoas, né? A gente deve ficar um pouquinho mais quietinho em casa. É verdade. Irmã Rosa vai liderar a oração, quarta-feira, 19h30. Sexta-feira, se Deus nos abençoar, teremos a aula de teologia, talvez a escola bíblica sobre dízimo, que não conseguimos fazer. E domingo, 19h30, se Deus nos abençoar também, estaremos aqui para o culto de adoração a Deus. Oh, glória a Deus. Tchau, pessoal.